Uma entrevista exclusiva aí com o André Castro no canal Voz da Arquibancada, deixando os créditos aqui na descrição. Mano, esclareceu muita coisa sobre esse papo de $1 bilhão, esse investimento aí que ele pretende trazer pro Corinthians. Mano, tá muito bom esse vídeo, esclareceu muita coisa. Eu vou falar pra vocês, hein, tô animado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí após o vídeo o que você achou das falas do André Castro. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por que a gente deveria confiar no que o André tá falando e arriscar mais uma vez? O que você pode falar pra gente que é diferente desses outros que por lá passaram? Porque eu não tô só falando, né? Eu vou mostrar, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu vou falar primeiro, eu como corintiano também me coloco no lugar das pessoas, tá? Eu acho que antes de qualquer coisa eu jamais brincaria com uma situação como essa, né? É uma coisa que alguns falaram que eu tô querendo ganhar nome, coisas desse tipo, mas enfim, eu me planejei para chegar nessa proposta. Eu não cheguei de repente, falei, opa, achei $1 bilhão aqui e tá tudo certo. Não foi isso. Desde que nós conversamos lá atrás, quando eu falei que eu estava me planejando realmente para ser candidato a presidente, desde que eu me desvinculei do meu grupo que eu estava na época, tá? Eu comecei a focar nos problemas do Corinthians, porque não adianta a gente ficar focado na política e esquecer dos problemas que o clube tem. Então eu fui focar no quê? Nos problemas financeiros. E aí eu comecei, através do meu network que eu tenho, de todo esse tempo que eu trabalho no mercado financeiro, fui começar a conversar e falar da possibilidade de a gente trazer uma parceria para o clube. E foi isso que eu comecei a fazer, desde que eu comecei a ter foco em outras situações. E outra, não olhando nem só para mim, tanto é que assim, no próprio Augusto eu cheguei a levar soluções lá, que enfim, ao novo tempo hábil dele acabar mexendo, tá? Então assim, o meu propósito maior aqui é o Corinthians, mas eu sei que hoje, conversando com muita gente do mercado, tá, de uma maneira geral, não tem um que fala que não quer investir dentro do Corinthians, não tem um que fala, só que todos, ou grande, 90% das pessoas, elas focam em que a gestão dentro do Corinthians precisa ser uma gestão mais profissional, precisa ter uma pessoa lá que tenha confiança dessa pessoa. Então foi por isso que tudo começou lá atrás. Eu conversei já com diversos planos, tanto é que eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Eu sentando dia 25, eu não tenho só esse plano A, eu tenho o plano B e tenho o plano C. Porque eu acho que assim, um gestor ele tem que antecipar movimentos, né? Eu, por exemplo, não dá para eu trabalhar uma janela de contratação de jogadores 2 meses antes, você tem que trabalhar 6, 1 ano antes, porque um grande jogador você tem que começar a conversar com ele antes, e assim vai, né? E óbvio, vai planejando o financeiro aqui, vai vendo se tem condições de pagar, não tem, vai estar no prazo, é isso. Eu acho que um bom gestor ele tem que olhar tudo, todas as frentes. Então, como só voltando ao assunto, eu realmente me planejei de ir lá para cá, e foi aí que, dentro dessas conversas, o que mais agradou, vamos dizer assim, dentro das conversas a mim, foi essa questão desse banco, tá? Que a gente vai estar apresentando na quinta-feira, tá? Que já entrando no assunto, que vai aportar até $1 bilhão, tá? Não quer dizer que no dia 1º ele vai botar $1 bilhão, não é isso. Ele vai aportar esse dinheiro no clube. Eu já passei um planejamento para eles de transfer ban, de contratações, de situações que a gente precisa fazer emergenciais, tá? Então eu sei que tem outras possíveis transfer bans que vem pela frente, eu sei dinheiro do Memphis, tem algumas coisas que estão aí para trás, eu já estou me planejando até com uma folha, um pagamento de uma folha nossa, pelo menos de curtíssimo prazo, para que a gente chegue aqui e tente no curtíssimo prazo conversar com os órgãos legais do clube, tentar aprovar isso o mais rápido possível para a gente caminhar. É isso que eu tenho planejado de ir lá para cá. Mas aí deixa eu entender melhor então, aí já entrando na questão do investimento. Então existe um fundo de investimentos, né, para quem, e se eu tiver errado você me corrige, mas o fundo ele é composto por várias empresas, né, as empresas estão dentro do fundo, ou então tem uma empresa que controla várias marcas, pode ser nessa O banco está no Brasil, tá? É um banco que está no Brasil, é um banco digital, tá? Dentro desse banco, ele controla mais algumas marcas, que foram algumas que eu citei, que foi a faculdade, a empresa de mobilidade e uma rede de hospitais, tá? Isso tudo está acoplado num grupo financeiro, que é um banco digital que está no Brasil.
Ok. E aí, como funcionaria essa questão do possível investimento? Porque uma coisa que eu não tinha me atentado, e você falou agora, é que pode ocorrer algo em curto prazo. Ou seja, olha, eu já consigo planejar aqui os próximos meses, o que eu tenho de problema para resolver, e eu consigo conversar com o fundo, claro que vai ter que levar ali, dependendo da proposta, para o conselho deliberativo e tal. Mas conta um pouco pra gente aonde seria e como seria esse aporte, porque até então eu estava entendendo que era algo do tipo, olha, o fundo tem aqui a marca X, então eu posso tentar vender o naming rights da Arena, por exemplo, para essa marca. Posso fazer um patrocínio no CT. Conta um pouco, André, como é que funcionaria o processo? Não, só para explicar, a contrapartida deles é justamente as marcas que eles vão colocar no Corinthians. Tá? Então, dentro desse planejamento todo, que a gente vem fazendo há um bom tempo, tá? Entra exatamente o que... Porque não adianta, se o clube não estiver bem planejado, vamos dizer assim, as marcas que a gente vai estampar também não vai ter um resultado esperado deles, certo? Então, por isso que o resultado primordial é o quê? A gente expor essas marcas dentro do clube. É essa a contrapartida deles, tá? Que vai ser number rights da Arena, number rights dos CTs, tá? Camisa e camarotes. Foi essas frentes que nós trabalhamos no curto prazo da gente. Então, eles vão aportar recursos, em troca, a gente vai estampar e resolver essas situações, tá? Único adendo, que no number rights da Arena, eu coloquei uma condição para que eles, logo, quando mais rápido possível, a gente consiga fazer a quitação da Arena. É isso. A gente sabe que tem uma outra empresa lá hoje, que juridicamente a gente vai ter que conversar, entender como é que está essa situação, tá? Tem uma multa, então tem todas as questões legais que a gente precisa falar, né? Tirando esse ponto, o único pedido meu foi esse. A gente, de fato, fazer a quitação da Arena, e aí sim, pagando a multa, se for o caso da outra empresa, para que a gente consiga, aí sim, estampar o banco lá no number rights da Arena. Então, só para complementar, na Arena a gente está falando possivelmente de um prazo de 15 anos, tá? Dentro desses 15 anos que a gente conversou até agora, foi o quê? Tem uma possibilidade do banco, como ele tem outras marcas, a gente não ficar os 15 anos só com o banco, de talvez trocar essas marcas no decorrer do tempo, tá? É isso que eles querem dispor também em contrato, tá bom? Então, olha só, a informação que você está dando agora, André, ela é inédita. Eu não sei se você já tinha comentado com alguém, mas essa questão já existe uma negociação em andamento. É claro que não é uma negociação oficial, porque você não está na cadeira, então você não pode fazer esse tipo de negociação. Exato. Eu vou até reformular o que eu ia falar. É uma conversa, não é uma negociação. Existe já uma conversa em andamento entre você e o fundo aí, investidor, para que seja feito a compra do naming rights a partir do momento que eventualmente você se torne presidente. É isso? É isso. Você pode falar valores? Olha, as nossas conversas eu prefiro não abrir ainda, tá? Mas, assim, valores bem mais altos do que a gente tem praticado, do que normalmente está sendo praticado por aí, tá? Mas eu prefiro ainda não abrir. Eu tô na minha posição que eu tenho que perguntar, né? Então, faz parte, certo? Mas, assim, prefiro não comentar ainda, até para não gerar especulação de A, de B, de C, né? Então, acho que é melhor nesse momento a gente... Mas, falo para vocês, valor bem alto, mas a prioridade para mim, como corintiano, é a gente ter a nossa casa própria, né? Assim, por isso que eu não abro mão disso. É que para quitar a Arena, a gente está falando de ali algo em torno de 600 milhões hoje, né? Talvez você negocie lá com a Caixa, pagar à vista, você consiga baixar um pouco, mas não estou falando que é esse valor, hein, gente, para deixar bem claro. Só que é um valor pequeno. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, o que acabou de acontecer. O Mercado Livre acabou de comprar o naming rights do Pacaembu por 1 bilhão. E um Pacaembu que eu duvido que alguém saiba aqui quando foi o último evento que teve no Pacaembu. Quer dizer, ninguém nem liga, ninguém nem sabe que existe. Não dá para comparar o Pacaembu, que foi vendido por 1 bilhão, com uma Neoquímica Arena, que toda semana
tá no horário nobre da televisão, sendo mostrada para todo mundo. Então, imagino que é algo bem acima de 1 bilhão, certo, André? Não, perfeito, perfeito. Até porque assim, né, para você trocar, tomo muito cuidado quando eu falo, porque é um parceiro que, o parceiro atual, ele ajudou num momento difícil do clube, né, numa pandemia. Então, assim, a gente não pode abrir mão dos parceiros assim. Por isso que, assim, tudo tem que ser muito calculado, até porque talvez eles tenham uma cláusula, eles possam cobrir proposta, né, não sei. Só sei que, assim, o valor vai ser bem mais alto do que está hoje, tá? Isso pode ter certeza. É que hoje também são 300 milhões, né, André? Hoje são 300 milhões, não é isso? Assim. Na época, vou falar que na época, na situação que a gente estava, eu acho que ajudou sim, não podemos falar mal, não. Hoje, realmente, pelos os dias atuais, realmente está ruim, tá? Mas eu acho que isso aí, mas dá para, por isso que eu falo, numa dessa eles vêm também, cobrem a proposta. O problema é assim, a gente vai conseguir elevar, eu acho que com tudo que a gente está fazendo de planejamento, automaticamente vai vir muita gente atrás. E com isso a gente consegue levar as marcas para expor no Corinthians, vão ter que pagar muito mais do que estão acostumadas a pagar. Essa que é a verdade. Porque quando a gente está num momento ruim, né, eu sei que eu sou do mercado, você está num momento ruim, ninguém quer, né? Mas quando o momento tá bom, tá melhorando, todo mundo quer aparecer. É assim que funciona. Então, ninguém quer ligar a marca com alguém que vai, né, que não vai demonstrar isso da maneira Não vai correta. dar esse retorno, né? Esse retorno positivo para a marca que está investindo. É fundamental, né? Ninguém investe um dinheiro à toa. André, e aí uma pergunta que só aqui no chat ela já apareceu umas 50 vezes. Por que tem que ser o André Castro? Por que esse investidor não vai direto no Corinthians e procura fazer a mesma negociação, fazer a compra desses ativos do clube com outro presidente? Olha, eu vou te falar que assim, já tive até esse tipo de conversa com eles, tá? Eu vou falar que assim, eu não ganhando, por exemplo, tá? Que é uma hipótese que pode acontecer, eu vou conversar com eles sim, tá? Eu vou conversar com quem estiver na cadeira, pelo bem do Corinthians, tá? Só que não é uma decisão que cabe a mim, é uma decisão que cabe ao grupo, tá? E assim, porque eles sempre deixaram muito claro para mim que eles querem uma pessoa que faça a gestão no moldes deles, né? No molde que eles enxergam ser o melhor para uma empresa e, consequentemente, para o clube e, consequentemente, um retorno para as marcas, tá? Então, não é o André que vai barrar A, B ou C, só vou por essa condição. Não é essa, não. Não é essa, não. Eu hoje pode ter certeza que eu sentaria com o Stabile, ou, enfim, com o Citadino, quem seja o meu adversário, pelo bem do clube, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo tem que fazer isso pelo clube, não a gente ficar na oposição, aquele tipo de situação. Vamos jogar pelo mesmo lado. Então, resumindo, eu levaria esse aporte, essa proposta para quem estiver na cadeira, porém, a decisão não está na minha mão e o grupo, ele que vai definir o que vai ser feito. Quando a gente fala do grupo, né, e essa relação, até por você ser do mercado financeiro, hoje você já faz a administração desse fundo ou não? São pessoas que você conheceu no meio e aí está trazendo como investidor? Eu fui indicado, né? Fui indicado por pessoas da minha confiança, porque quando eu externei essa necessidade de aportes, né? Você tem que externar com muita gente. Eu fui conversando com muita gente no meio do caminho, tá? Então foi aí que começou todo um estudo, as pessoas foram me conhecer, foram entender como que eu trabalhava, o meu perfil e tudo mais, né? Acho que não é vamos dizer assim, não foi uma conversa da noite pro dia, entendeu? Por isso que foi uma construção no tempo. Porque eu vou te falar, no primeiro momento, eu não estava atrás nem desse valor. Eu estava atrás de R$1 bilhão, que eu já julgava ser o suficiente para a gente, pelo menos, sair daquele curto prazo terrível que a gente tem, né, de toda hora ficar estourando uma coisa ou outra, tá? Só que as conversas foram avançando, até que a gente chegou nesse valor aí, muito alto. Então, os planos foram aumentando. Eu nem vou falar todos aqui, mas o plano é muito amplo. Não é só o dinheiro, não é só as marcas,
ela inclui muitas coisas com relação à gestão, ao próprio clube social, tá? Então tem muita coisa que vão... Por exemplo, essas marcas, outra coisa que talvez ninguém tenha falado. Essas marcas, elas vão conversar com os nossos planos de fiel torcedor e sócio do clube. Então, por exemplo, você vai estudar numa faculdade, você vai ter lá 25% se você tiver vinculado a esses planos, entendeu? Você vai andar com uma mobilidade, enfim, né? Não posso citar nomes ainda, você vai ter descontos por estar engajado com isso. E assim vai, entendeu? Rede de hospitais vai ter um plano específico para o torcedor, um preço acessível. Então, assim, vou falar assim, não é uma coisa simples a gente só focar no 1 bilhão, é todo um planejamento por trás, onde isso vai acontecer, e por isso que, assim, é muito difícil, como a gente vem construindo há bastante tempo, tá? É muito difícil o grupo, né? Eu me coloco no lugar deles. A gente sempre coloca o dinheiro na mão, e eu lido isso no dia a dia, com pessoas que você tem confiança. Não tem jeito. Ninguém vai colocar o dinheiro na mão de quem a gente não confia, entendeu? Então, por isso que essa história veio se construindo no tempo, e a gente tem uma relação muito aberta, e a gente tem conseguido, e eu fui dando essas ideias, porque eu sei as necessidades que o clube tem, além, claro, o principal é o futebol, né? Isso é o nosso coração, é o que vai sempre mover, mas a gente tem outras necessidades. Então, se a gente puder expandir isso, por exemplo, melhorar nossa marca lá fora, né? Se a gente conseguir fazer e construir isso junto, gente, o Corinthians vai para um lugar que ele nem imagina. E é esse o ponto que eu ia falar agora, André. Eu tava esperando você terminar, porque olha só, eu vou ser muito pé no chão, tá? E só aqui a gente tem mais de 2.100 pessoas acompanhando online aqui a gente, tá? Então, quero agradecer todo mundo que tá aí acompanhando essa entrevista exclusiva aqui que o André gentilmente tá cedendo pra gente. O André, você tá falando... Eu sei que você já falou que se preparou bastante, né? Que se sente preparado, pronto para assumir a presidência do Corinthians. Você está falando para mais de 35 milhões de corintianos. O recado que você está passando é o seguinte: eu tenho a solução dos problemas do Corinthians. É isso que você está dizendo aqui, tá? Exato. E assim, a gente, de novo, nós temos vários exemplos aí no curto passado onde nós nos decepcionamos. André, o que você pode falar de concreto, documentado, como que você está amarrando todas essas pontas para que, caso alguma coisa não der certo, caso você seja eleito, essa própria torcida, que hoje está já começando a empurrar o seu nome cada vez mais para cima, não se torne algo contra você? Como eu falei, né? Esse é o plano A que está vigente, que eu tenho garantias, que eu tenho situações já bem desenhadas, tá? Mas fora isso, eu fui atrás de outros parceiros caso não dê certo essa situação. Então eu tenho outras situações hoje, vamos dizer que tem algum problema, que eu não acredito, mas se acontecer, até porque, só para você ter uma ideia, eu fiz o meu próprio compliance. Então, eu contratei, eu fiz um compliance para entender se realmente isso tudo estava ok, se não estivesse. Para eu chegar nesse nível, eu não sou louco de fazer algo que eu não tinha analisado antes, tá? Então, eu contratei pessoas da minha confiança para fazer um compliance e entender se realmente isso tudo encaixava, tá? Esse foi o primeiro ponto. Mas fora isso, como eu falei, eu sou assim na minha vida, eu costumo ter a opção A, B e C para tudo, Acho que a gente não pode depender só de um plano A. Eu não gosto de depender de ninguém. Então, acho que a gente tem que planejar. Então, eu tenho um plano B, eu tenho outras conversas, tá? Que foram surgindo no decorrer do tempo. Olha, também tem interesse, foi indo. Porque como eu conversei com muita gente, algumas eu fui avançando mais e outras não, né? Então, com tudo que tem acontecido, outras pessoas foram me procurando também. E isso eu fui deixando hoje como um plano B, tá? Eu tenho hoje plano B e tenho plano C. Para que a gente, se não der certo por um acaso uma situação, a gente tem outras e que a gente vai conseguir caminhar, vamos dizer assim, tá? Para que a gente supra essas necessidades que o clube precisa. E saiu uma informação aí na mídia que você
teria solicitado ao Romeu Tuma Júnior e ao Dr. Miguel Marques uma reunião para que você possa apresentar um documento, eu não sei se a palavra é que comprove, mas que demonstre que você realmente está calçado, né? Não são só palavras aí jogadas ao vento. Existe esse documento? Essa reunião realmente foi pedida? Como é que tá essa história? Eu já conversei com os dois, tá? Tanto com o Dr. Romeu Tuma quanto o Dr. Miguel. Realmente uma semana muito curta, tá? Eu até entendo o lado deles, é bem difícil você conseguir administrar tudo ao mesmo tempo, tá? Mas eu me coloquei à disposição, né? Eu acho que eu, como conselheiro, eu tenho que colocar primeiro os órgãos competentes do clube, tá? Até fui orientado por dois conselheiros já mais antigos do clube, que me deram essa orientação, e eu imediatamente aceitei e fui atrás disso, tá? Então eu fui até os órgãos competentes, falei com o Tuma, falei com o Dr. Miguel, nenhum deles falaram que não iria fazer, mas que eles iriam tentar montar uma comissão, mas que o tempo era muito curto, né? Porque realmente está muito rápido para parar, para você conseguir mover pessoas, né? Com uma eleição já na segunda-feira. Então eu entendi, mas eu fiz a minha parte, tá? De me colocar à disposição. Paralelo a isso, o que eu fiz jornalistas vão ser chamados para uma coletiva que vai ser feita agora na quinta-feira, às 18 horas, tá? Então a gente vai fazer uma coletiva onde eu vou expor e eu vou mostrar os documentos que eu tenho, o NDA assinado, vou mostrar os comprovantes bancários que eu tenho, tá? A situação, e vou anunciar o nome do banco, tá? Na qual ele também está disponível para se pronunciar, caso haja qualquer tipo de dúvida, tá? Ele deve, talvez, fazer algum tipo de pronunciamento, o banco. Mas eu vou estar na coletiva com os documentos necessários que comprovam tudo isso que eu estou falando. Eu estou vendo os comentários aqui no chat, André, e conforme você vai falando e vai dando informação, é o que o corintiano quer ouvir, essa que é a verdade. Você está dizendo que você tem todos os documentos, que você vai apresentar todos os documentos, e mais que isso, o próprio banco pode dar aí, soltar uma nota ou fazer alguma coisa, imagino eu, que confirmando que tem intenção, lembrando que é intenção, de ser um parceiro do Corinthians. Tô entendendo direito? É isso aí, está correto. Olha, eu vou te falar, a gente faz de tudo para ser super isento, né? Mas eu duvido muito que apareça alguma coisa diferente, que seja superior a uma proposta dessa. Como eu disse agora há pouco aqui, André, são mais de 35 milhões de corintianos que vão te assistir aqui e que vão te cobrar, né? Caso você seja eleito. Mas o que você está dizendo é algo que, de fato, revolucionaria o futebol brasileiro. Porque nunca aconteceu algo nesse sentido em nenhum time daqui. Exato. Nem as SAFs, né? Nem as SAFs aportaram um valor tão alto assim. E da forma, né? A SAF, ela vem para fazer a gestão do clube. O que a gente está falando aqui é até importante a gente deixar bem claro, porque eu já vi pessoas te chamando de Paulo Nobre, já vi falando que não, você está comprando clube, e absolutamente nada com relação a esses dois casos. O dinheiro não é seu, o dinheiro vem de um fundo, né, de investimentos, e também esse fundo não vai ter controle absolutamente nenhum sobre o Corinthians. Ele estará comprando ativos do clube. Comprando, que eu digo, como vender uma cota de patrocínio. Então vende lá a cota da Neoquímica Arena, vende a cota do patrocínio master, do uniforme e assim por diante, certo? Vamos fazer uma conta simples, né? Que assim, a gente está acostumado a ver qualquer valor assim, né? Qualquer anúncio e achar que é muito dinheiro. Se a gente pensar num grupo onde o Corinthians, né, vai passar a ser bem administrado, com ajuda financeira, que a gente vai conseguir ter um time competitivo, né? Mais competitivo, que a gente não vai só disputar, que a gente vai disputar título, né? Que é o que eu, como corintiano, como qualquer um quer hoje. Então, assim, a gente vai automaticamente, as marcas vão ser muito valorizadas dentro do clube. Então, vamos pensar, vamos fazer um cálculo simples aqui. A arena que você citou aí, em seguida, foi fechada por 1 bilhão, acho que por 30 anos. Isso. Né? Você acha que o Corinthians, a arena dele, que tem jogo toda semana, não vale no mínimo 1,5 bi? Com certeza.
Entendeu? É esse tipo de conversa que eu comecei com eles, entendeu? Porque é isso, gente. O Corinthians tem. A gente está hoje num momento ruim, estamos, mas logo a gente vai estar num momento que ninguém, vamos dizer assim, talvez, não vou me comparar no tempo, porque tudo na história foi importante nos nossos passos lá atrás, né? Mas a gente pode caminhar para realmente estar lá em cima e estar lá disputando todos os campeonatos, que é o sonho nosso nos últimos tempos, e sempre foi esse, né? A gente já tem um time extremamente aguerrido, a gente já tem um time diferenciado, se a gente tem um time competitivo, com tudo organizado, vai ter fila de jogador querendo jogar aqui, vai ter fila de patrocinador querendo patrocinar o Corinthians, e é isso. E vão vir outros parceiros, pode ter total certeza, querendo vir e se juntar com esses outros parceiros que estão chegando de antemão. Então é isso, Fiel. Um corte aí do canal Voz da Arquibancada FC, deixando os créditos na descrição, cara. Entrevista esclarecedora, mano. Porque eu tô vendo que muito corintiano tá achando que ele vai tirar $1 bilhão do bolso e vai colocar no Corinthians de uma vez só. Outros estão achando que ele vai fazer uma doação. Não é bem assim, galera. Ele explicou aí, é um investidor, né? Que tem aí vários grupos e tal, que pretende fazer esse aporte. Cara, é algo inédito. Cara, se ele conseguir fazer isso, claro que vai depender dos conselheiros na segunda-feira, né, cara? Como o Buono falou, se dependesse da gente, de nós torcedores, ele já estaria eleito, porque ninguém tem essa proposta. Mano, a proposta do Rock Cittadini é acabar com o ingresso impresso. Pelo amor de Deus, cara, olha o nível, cara. É nível André Negão. Aí tem o Osmar Stabile, que é um cara que tá aí há muito tempo no Corinthians, aos 30 anos no Corinthians, cara. Não tem nada de novo, tal, tá ligado? Ah, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Isso daí, cara, dá uma chance. Se não der certo, ele vai ser cobrado. Como o entrevistador falou, se não der certo, a torcida vai cobrar, porque é um assunto que tá em alta, que tá em pauta quente aí. Então, a gente vai cobrar se realmente não acontecer, se ele for eleito. E se não for eleito, cara, que leve essa proposta pro próximo candidato, pro futuro presidente, pra diretoria. E vamos ver no que dá, cara. Ele já falou que já tentou levar para Augusto. Eu não fiquei sabendo de muita coisa com relação na época do Augusto, se teve ou não esse papo aí. Mas, cara, é papo para mudar o rumo do Corinthians se isso realmente for acontecer. Cara, dá uma aliviada muito grande no clube. E vamos ver, né? Segunda-feira aí tem eleição, o bicho vai pegar. Vou ser bem sincero, hein? Me animou bastante. Comenta aí se você tá animado ou não, se você não acredita, se você tá cansado. Comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e se inscreve também no canal da Voz da Arquibancada FC, que autorizou esse corte aqui pra gente. Então até o próximo vídeo. Valeu, fiel, é nóis.